Qualquer espécie de forrageira pode ser usada na produção de silagem? A produção de silagem é uma forma de você conservar a forragem para ser utilizada no período de menor crescimento do capim. Os capins, de modo geral, eles não têm duas características que seriam desejáveis para a boa conservação do material, que seria teores de matéria seca mais altos e quantidade de carboidrato solúvel, quer dizer, de açúcar, um pouco mais altos. Essas características você encontra no milho, por exemplo, que é a principal forrageira aí utilizada para silagem. De qualquer forma, dá para a gente ensilar os capins. O que a gente deve buscar são espécies que tenham uma boa produção e que tenham um pouquinho mais de matéria seca, um teor de matéria seca um pouquinho mais alto. E também espécies que suportem esse corte baixo que é feito pela máquina de ensilar. Quais são as espécies mais utilizadas hoje na pecuária? Na pecuária, de modo geral, o mais utilizado é a braquiária. O braquiarão domina aí o mercado de semente com uma distância folgada em relação às outras. Depois da braquiária tem aí alguns pânicos, o Tanzânia, Mombaça e vem uma série de outros capins. Mas sem dúvida o braquiarão é o mais plantado. Do ponto de vista nutricional, a gente ouve muito falar que a questão da produção de massa seca, às vezes ela é mais importante do que a questão do capim ser nutritivo ou não. Como é que funciona essa relação? Como é que o pecuarista tem que equacionar isso? Na verdade, você tem que buscar um equilíbrio entre a produção de matéria seca e a qualidade do capim. A gente sabe que à medida que o capim cresce, aumenta a massa e a qualidade dele cai. Você diminui digestibilidade e diminui proteína. Então você tem que achar um ponto ótimo de equilíbrio em que a qualidade não seja tão ruim, mas a massa de forragem também não seja tão baixa. Lembrando sempre que a sua colheita, a sua frequência de colheita deve ser feita de uma forma que não prejudique a persistência do pasto. E uma etapa importante no processo de produção de silagem é o corte da forrageira. Patrícia, quais os cuidados que o produtor tem que ter na realização do corte da forrageira? A etapa do corte ela é muito importante para garantir a sobrevivência da área que está sendo utilizada para silagem, principalmente quando a área é exclusivamente utilizada para silagem, quer dizer, não é um pasto que eventualmente você colhe para conservar a forragem. Os principais cuidados devem ser na altura de corte e na escolha da máquina. Algumas máquinas elas danificam mais o capim do que outras. Umas fazem corte seco e outros fazem um corte mais semelhante ao da roçadeira. As máquinas que fazem corte seco permitem uma rebrota mais rápida do capim do que as que cortam como a roçadeira. O corte também ele não deve ser muito baixo, isso prejudica a rebrota do capim. Então algo aí em torno de 10, 15 centímetros, muito mais baixo que isso, você já começa a ter dificuldade de rebrota. E outro aspecto que deve ser observado é que como esse corte ele é mais baixo e provoca um estresse maior na planta do que o pastejo, a frequência entre os cortes deve ser maior do que o que a gente normalmente usa num pastejo rotacionado. Então, enquanto um pastejo rotacionado você vai fazer a cada 30 dias, por exemplo, o corte para silagem ele deve ser feito a cada 50 ou 60 dias. Se você fizer o corte muito frequente, na altura que é feito no caso de silagem, você vai acabar matando o capim. Isso muda de uma forrageira para outra? Como é que funciona? Você tem algumas mudanças dependendo da forma como o capim cresce. Então, por exemplo, o braquiarão ele tolera mais esse corte mais baixo do que o Tanzânia, por exemplo. O Tanzânia ele nem é muito indicado para silagem porque ele não suporta muito bem o regime de corte muito frequente e muito baixo. Um cuidado também que tem que ser tomado no caso de áreas exclusivas de silagem é com a fertilidade do solo. A extração de nutrientes nesse caso é muito grande e esses nutrientes têm que ser repostos para evitar a degradação a longo prazo do pasto. Quais as opções que o produtor tem para recompor esse material no solo? Seria adubação. Seria adubação, você deve fazer análise de solo e a correção e adubação conforme o resultado da análise de solo. Outra etapa importante no processo de produção de silagem é a armazenagem do alimento. Para explicar melhor para a gente, o Dr. André Pedroso, aqui da Embrapa Pecuária Sudeste, vai explicar como é que funciona. Doutor, quais os cuidados que o produtor tem que ter para não ter problemas nessa etapa? Os cuidados na ensilagem são basicamente
inicia-se no campo com o corte do material da forrageira, poderíamos dizer, no menor tamanho possível, né? Aqui nós podemos ver, esta aqui é uma silagem de cana, ela facilita bastante o corte. Já uma silagem de capim, normalmente o corte é um pouco dificultado. Então, com a silagem de capim, o produtor deve tomar cuidados maiores ainda na segunda etapa bastante importante do processo de ensilagem, que seria a compactação do material. Então, o material quando vem do campo e é colocado no silo, esse aqui seria um silo de superfície, uma etapa muito importante do processo seria a compactação melhor possível desse material dentro do silo. E outra parte fundamental também seria a correta cobertura dessa silagem. Então, normalmente, o melhor material para se cobrir seriam lonas plásticas. Hoje em dia nós temos lonas de dupla face, que são bastante resistentes aos raios ultravioletas, né? E normalmente em cima dessa lona seria importante colocar uma outra lona mais grossa, se possível. Senão o produtor deve tomar o maior cuidado possível para evitar que animais tenham acesso a esse silo, né? Cachorros, galinhas ou mesmo bovinos que poderiam furar essa lona. Porque depois que o silo está pronto, qualquer perfuração na lona de cobertura vai permitir que o ar penetre novamente nessa massa ensilada e causando perdas bastante grandes a essa silagem, né, que deu tanto trabalho para ser produzida e normalmente é um alimento caro, né, que não pode ser desperdiçado. O problema que a gente vê que é recorrente nas fazendas é a manutenção, é o dia a dia do uso da silagem, né? Quais os cuidados que têm que ser tomados na hora de abrir o silo para que não ocorra o problema de o alimento estragar? Quando o produtor abre o silo, ele elimina todos aqueles cuidados que foram feitos para se evitar o contato da silagem com o ar. Então essa silagem se torna novamente exposta ao ar. Então o que deve ser feito é uma retirada diária de toda a face exposta da silagem de no mínimo 30 centímetros. E para que isso possa ocorrer, os silos, o tamanho do silo tem que ser dimensionado de acordo com a necessidade de silagem diária da fazenda, porque senão pode ocorrer normalmente o que a gente chama de uma retirada em forma de escada da silagem, ou uma retirada de uma camada muito fina, que vai ocasionar aí a deterioração dessa silagem. Então o produtor, se ele retira uma camada muito pequena de silagem diariamente, ele vai estar sempre fornecendo uma silagem já deteriorada para os animais. Aí com relação ao uso de inoculantes na silagem, quando que ele tem que ser usado, de que forma? Em silagem de milho, para silagem de milho, normalmente não há necessidade de nenhum tipo de aditivo, né? Porque o milho é considerado aí uma planta ideal para a silagem, porque ele já possui um teor de matéria seca adequado, quando o corte é feito na época correta, e também possui o teor de açúcar adequado, então é uma planta que normalmente não se recomenda nenhum tipo de aditivo. Outros tipos de silagem, como a silagem de capim ou mesmo a silagem de cana, muitas das vezes se torna necessário o uso de aditivos. André, aqui nós temos uma situação onde a silagem aconteceu um problema sério aqui, né? O que está acontecendo? Aqui dá para a gente ver bem o que pode acontecer quando o produtor não toma os cuidados adequados. Essa é uma silagem que ela sofreu aqui um ataque provavelmente de ratos, que causou um estrago aqui nessa lona de cobertura. Então nós podemos ver aqui o volume de silagem que pode se perder num caso desse, onde ocorre um furo na lona. Aqui... O material, a gente percebe que o material está bem escuro, né?
pretejou, essa silagem está estragada, né? Essa silagem está completamente estragada, essa parte toda aqui. Dá para se notar o desenvolvimento de fungos, né? Essa cor escura, em algumas partes esbranquiçadas. E isso aqui, se for por descuido, muitas vezes fornecido aos animais junto com a silagem boa, há o risco de causar intoxicação dos animais e mesmo morte de animais, né? O que o produtor tem que fazer para não deixar que isso aconteça? O produtor ele deve encarar a sua silagem como com muito carinho, com muito cuidado. Como se fosse a despensa lá de casa, vamos dizer assim? Seria como se fosse uma conserva que foi produzida e não se pode permitir que ocorra nenhum tipo de estrago a essa lona de cobertura. Muitas vezes se recomenda que seja feita uma cerca ao redor dos silos, ou mesmo um alambrado de tela, para se tentar de toda forma evitar que essa lona venha a ser perfurada, né? Ou que ocorra algum tipo de rasgo, de furo nessa lona de cobertura. Porque aqui no caso, boa parte desse material já está inutilizado, é isso? Toda essa área que foi afetada pela entrada de ar na silagem está totalmente estragada. Isso aqui tem que ser jogado fora e isso aqui representa uma perda de dinheiro, prejuízo para o produtor, porque o produtor deve sempre ter em mente que a silagem é um alimento caro, né, que ele está utilizando. Pode ser de muito boa qualidade, mas normalmente ele é caro, muito mais caro do que, por exemplo, o capim que o animal tem acesso diretamente no pasto.